Valeu para Thalita, valeu para Greg também. E aí, pessoal, mais uma vez estamos juntos com o pessoal do Facebook, falando um pouquinho sobre um tema que está bombando agora, que é justamente a última decisão que a gente teve do Supremo Tribunal Federal na semana passada, acerca das greves dos servidores públicos. Foi o RE 693456 que regulamentou esse direito de greve dos servidores públicos. Regulamentou, quer dizer, criou uma repercussão geral e tratou o tema de greve de servidor, que é um tema tão controverso, né? Qual é o problema que a gente tem? Vamos por partes. O artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal prevê que o servidor público tem direito de greve e que esse direito de greve do servidor público será regulamentado em lei específica. Então, a Constituição traz uma norma de eficácia limitada que diz que o direito de greve do servidor público será exercido nos termos e condições definidos em lei específica. Então, a lei específica vai regulamentar o direito de greve dos servidores públicos. Claro que, como não há uma lei específica que regulamente esse direito, a gente tem um projeto de lei desde 2011, que é o PL 710. Mesmo com esse PL 710 tramitando desde 2011, falta uma lei específica que regulamente esse direito. Por isso, a gente vem utilizando a Lei 7892, que é a Lei Geral de Greve. Então, a Lei Geral, que trata da greve dos empregados em geral, se aplica à greve dos servidores públicos até que venha uma lei específica a regulamentar esse direito. Enquanto não houver lei específica, o servidor público faz greve nos moldes da Lei Geral de Greve. É o que entende o Supremo Tribunal Federal. Isso é pacífico. A questão é, bacana. Então, se o servidor público pode exercer o seu direito de greve nos moldes da lei geral. Então, se além de ter o direito de greve, ele tem o direito de exercer esse direito, desde que ele cumpra as normas definidas na lei geral de greve, ele pode ser remunerado pelos dias parados? Pode. Né? É possível que o servidor público grevista tenha a greve dele subsidiada pelo Estado? Então, um professor da Universidade Federal da Bahia, que passa 6 meses de greve em casa recebendo remuneração. Isso é razoável? Você, cidadão, está disposto a pagar para que o sujeito não preste o serviço? Mas, por outro lado, se eu tiro a remuneração do servidor, eu não estaria praticamente impedindo o direito de greve desse sujeito? Esse é o problema, essa é a controvérsia que surgiu desde o início. É o direito de greve enquanto garantia fundamental e trazendo a remuneração como verbo alimentar, cortando a remuneração, o sujeito acaba que ele não tem como exercer o direito de greve. Apesar de ter o direito, não tem como exercer. E, por outro lado, se a remuneração se mantém, eu fico subsidiando, por meio do dinheiro público, a greve do servidor. Então, se ele quer fazer greve, ele tem que arcar com os ônus e os bônus decorrentes da greve. Tudo na vida é assim, ônus e bônus, né? Então, a decisão do STF, ela trouxe alguns temas relevantes para a gente trabalhar. Vamos fazer o seguinte, essa decisão tem que ser analisada em 3 aspectos. Então, a questão é simples. Quando eu trato com vocês acerca da greve do servidor, o primeiro ponto que foi decidido pelo STF, é importante você entender que a decisão foi de 6-4, por enquanto, né? Faltaria um voto, mas está em 6-4, o que já gera a decisão, a maioria já escolheu alguma coisa, mas não é uma decisão unânime, não é uma decisão incontroversa, o tema é controverso. O fato é, a repercussão geral que se formou pela maioria do entendimento do ministro do STF traz o primeiro ponto no sentido de que o servidor público que esteja exercendo o direito de greve pode ter o corte na sua remuneração. Esse corte na remuneração não é uma penalidade. Esse corte na remuneração não tem a intenção de impedir que ele exerça o direito dele, mas simplesmente uma boa utilização do dinheiro público. O entendimento do STF é que no mundo, quem quer fazer greve, arca com o ônus da greve. Então, se você exerce o seu direito de greve e o Estado subsidia o seu direito de greve, você não tem pressa para voltar. Você fica 1 mês, 2, 3, 4, 5, você nunca vai trabalhar e continua recebendo a remuneração. Qual é a urgência de acabar a greve? Ou seja, isso faz com que o ônus da greve fique sendo suportado 100% pelo Estado, enquanto que é razoável que as pessoas todas envolvidas suportem o ônus da greve. O empregado, o servidor, no caso, ele suporta o ônus de perder a remuneração e a administração suporta o ônus de deixar de ter o serviço prestado. Então esse é o primeiro argumento.
Esse argumento, ele cai por terra nas hipóteses em que o Estado tenha praticado um ato ilícito que tenha deflagrado a greve. Então, por exemplo, é muito comum que uma categoria de servidores tenha firmado um acordo com a administração pública. A administração pública, então, descumpre o acordo e eles iniciam a greve. Nesse caso, em que a greve decorreu de uma conduta ilícita do administrador público, quando a administração pública está atuando ilicitamente, Greg e Thalita, vocês estão conversando entre si e está atrapalhando o raciocínio. Enfim, a Greg vai no banheiro. Então, como eu ia dizendo a vocês, não vai. Vai. Enfim, vai, né? Thalita disse que sim. A gente não quer saber mais sobre isso, tá, Thalita? Nós não queremos saber além do fato de que ele vai no banheiro. O fato é, se o sujeito está exercendo o seu direito de greve, o ônus é repartido, o servidor tem o ônus de perder a remuneração e a administração pública tem o ônus de perder o serviço, a não ser que a administração pública tenha atuado ilicitamente. Nesse caso, o ônus tem que ser dela. Então, se a greve decorre de um ato ilícito da administração pública que descumpriu um acordo com a categoria, se a gente tem uma ilicitude do poder público, então, nesse caso, o corte da remuneração não é possível. O terceiro aspecto é que mesmo nas hipóteses em que seja possível o corte da remuneração, nada impede que no acordo firmado com a categoria de servidores se determine uma compensação dos dias parados para o pagamento dessa remuneração. Então o servidor grevista, ele vai correr atrás de uma boa discussão com os seus superiores hierárquicos, porque é possível que nesse trato com a administração pública, que é o que acontece na greve dos empregados privados também, no trato da relação com o empregado e empregador, se chega a um acordo para que se compensem os dias parados e para que ele então receba de volta essa remuneração que ele deixou de receber. Então hoje 3 pontos importantes. Primeiro, é possível o corte. Há uma suspensão do vínculo. Não pode se falar em suspensão do contrato de trabalho porque não há relação contratual entre o servidor e a administração, mas há uma suspensão do vínculo. Segundo, esse corte da remuneração não impede que, após acordo posteriormente, se defina a compensação e o pagamento desses valores. Terceiro, se a greve decorrer de uma ilicitude da administração pública, não há possibilidade de corte. Então, a decisão do STF é controversa, tá? Querendo ou não, se limita muito o direito de greve do servidor, mas no meu entendimento, se não há ilicitude da administração e o servidor público está exercendo uma greve de forma desarrazoada, o corte ele é razoável. Ele é razoável para que a administração não seja obrigada a suportar a greve do servidor. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar bastante cuidado para que isso não vire uma forma de se definir politicamente quem pode e quem não pode fazer greve, né? Então, em cada caso concreto, a administração, essa carreira aqui eu vou cortar a remuneração para não fazer greve. Essa aqui tudo bem, não me incomoda tanto. Isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Como tudo, a gente tem uma decisão que, na minha concepção, juridicamente é interessante, mas que gera um risco grande para os servidores públicos e tem que ser analisada com bastante cuidado. Não que eu discorde da decisão, mas eu acho que ela tem que ser analisada com muito cuidado efetivamente, tá bom? É isso, tô aqui para a gente continuar discutindo o que vocês quiserem, mandem as dúvidas, se inscrevam no canal e a gente tá junto. Até a próxima.